A tela do celular brilhava com uma felicidade que não era minha. Ali, em uma cascata de fotos perfeitamente editadas, minha única filha, Lúcia, se casava em uma cerimônia da qual eu não fazia parte. O vestido branco imaculado, o sorriso radiante que eu ajudei a construir, o homem ao seu lado cujo rosto eu mal conhecia. Tudo estava lá, documentado para o mundo ver, exceto a mãe que a trouxe a este mesmo mundo. Descobri o casamento da minha filha pelo Instagram, como uma estranha qualquer, uma seguidora anônima, e o silêncio que se instalou no meu peito foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de dor que eu pudesse ter dado. O clique do meu dedo passando para a próxima foto era o único som na sala, um eco metálico da minha própria obsolescência, uma notificação fria de que meu papel em sua vida havia sido oficialmente encerrado sem aviso prévio, sem a decência de uma conversa. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. Passei as imagens lentamente, uma a uma, como se me torturasse deliberadamente, buscando em cada pixel uma explicação que não existia. Vi a mãe do noivo, Mônica, uma mulher que eu encontrara apenas 2 vezes, ajeitando o véu de Lúcia com uma intimidade forjada, um gesto que sonhei em fazer desde o dia em que minha filha nasceu. Vi amigos distantes, primos que mal a visitavam, todos erguendo taças e celebrando um momento do qual fui deliberadamente apagada, como uma mancha em uma fotografia perfeita. A legenda, escrita em uma fonte elegante, era a sentença final. O dia mais feliz da minha vida, cercada por quem realmente importa. Cada palavra era um prego no meu caixão emocional, selando a verdade de que, para ela, eu já não importava mais. Cada curtida era uma facada. Cada comentário de parabéns, um insulto direto à minha existência. Desliguei o telefone, jogando-o no sofá como se queimasse, mas a imagem daquele sorriso feliz, um sorriso que eu não causei, continuava gravada na minha mente, projetada nas paredes escuras da minha sala. Por que ela faria isso? O que eu fiz para merecer ser excluída de forma tão cruel, tão pública, tão definitiva? As perguntas ecoavam no vazio, batendo contra os móveis e os porta-retratos de uma infância que agora parecia uma mentira. Não havia respostas, apenas a dor crua e lancinante da rejeição, uma ferida que eu sabia que não cicatrizaria facilmente, pois fora aberta pela pessoa que eu mais amava no mundo, a extensão da minha própria alma, que agora me tratava como uma desconhecida. Minha mente, em um ato de masoquismo, começou a rebobinar os sacrifícios. As noites em claro, quando ela tinha febre, o cheiro do remédio misturado ao meu perfume no travesseiro. As economias de uma vida inteira, guardadas em uma poupança que nunca rendia o suficiente para garantir sua faculdade particular. O carro que dei de presente na sua formatura, abdicando do meu próprio conforto para vê-la independente e segura. Lembrei-me, com uma clareza dolorosa que me tirava o ar, dos 50 mil reais que transferi para sua conta há exatos 6 meses. Um dinheiro guardado por uma década, o suor do meu trabalho, destinado a ajudar com a entrada de um apartamento ou, quem sabe, com a festa de casamento dos seus sonhos. Um sonho do qual fui sumariamente banida. Ela me disse que usaria o dinheiro para um investimento inicial em sua carreira, uma oportunidade única que a colocaria em outro patamar profissional. Agradeceu com um abraço rápido, quase protocolar, e um beijo estalado no meu rosto. E eu acreditei sem pestanejar. Como uma mãe não acreditaria na promessa de futuro de sua filha? Naquele momento, a ingenuidade do meu amor incondicional pareceu minha maior fraqueza, a arma que ela, com uma frieza que eu desconhecia, usou contra mim sem qualquer hesitação ou remorso. Aquele dinheiro não foi um investimento em sua carreira. Foi o preço da minha exclusão, o pagamento para que eu desaparecesse de sua nova vida. E eu, em minha devoção cega, financiei minha própria humilhação. Assinei o cheque que comprou o meu exílio. Os dias seguintes foram um borrão de tristeza e confusão. Tentei ligar dezenas de vezes, mas minhas chamadas iam direto para a caixa postal, uma voz metálica e impessoal anunciando a ausência da minha filha. Enviei mensagens longas, desesperadas, que permaneceram ali,
com a marca de entregues, mas nunca lidas. A família, quando questionada por mim em busca de algum consolo ou explicação, desviava o olhar, murmurando desculpas esfarrapadas, dizendo que Lúcia tinha seus motivos e que eu deveria respeitar seu espaço. Fui isolada, transformada em uma pária dentro do meu próprio clã, e ninguém, absolutamente ninguém, se deu ao trabalho de me oferecer uma única palavra de conforto ou de me explicar o porquê de tanta crueldade. Eu estava sozinha, cercada por um muro de silêncio construído por minha própria filha. Onde foi que tudo mudou? Quando minha menina, aquela que segurava minha mão para atravessar a rua, se tornou essa estranha calculista, capaz de me apagar de sua história com um simples clique e um bloqueio no celular. Eu me sentia uma tola, uma velha inútil que já não servia para nada além de fornecer recursos financeiros quando conveniente. A humilhação não era apenas pela ausência no casamento, mas pela constatação brutal de que meu valor para ela era puramente transacional, uma conta bancária a ser consultada. A dor da rejeição era superada pela vergonha de ter sido usada, de ter meu amor transformado em uma mera ferramenta para seus objetivos egoístas. Eu não era mais mãe. Era um caixa eletrônico sentimental que havia sido esvaziado e descartado. Decidi guardar meu luto em silêncio, como um animal ferido que se esconde para lamber as próprias feridas. Chorei sozinha, à noite, com o rosto afundado no travesseiro para que os vizinhos não ouvissem o som da minha alma se partindo. Permiti que a dor me consumisse por completo, até que não restassem mais lágrimas, apenas um vazio oco e gelado onde antes havia um coração pulsante de amor materno. Se o mundo da minha filha, um mundo que eu ajudei a construir tijolo por tijolo, não tinha mais espaço para mim, então eu aprenderia a viver sem ele, a respirar um ar que não tivesse seu cheiro. Contudo, mal sabia eu que o universo, em sua misteriosa e por vezes cruel sabedoria, estava prestes a me entregar a peça que faltava naquele quebra-cabeça devastador. 1 mês se passou. 1 mês de silêncio absoluto. Eu já estava começando a construir uma nova rotina frágil, uma rotina sem expectativas, sem esperar mensagens que nunca chegariam, quando meu telefone tocou, vibrando sobre a mesa de centro com uma insistência que me assustou. Era um número desconhecido, sem identificação. Atendi com hesitação, a mão trêmula, esperando que fosse mais uma ligação de telemarketing a interromper meu frágil e recém-conquistado processo de cura. Uma voz masculina, baixa e urgente, soou do outro lado da linha, quebrando o silêncio que se tornara meu companheiro constante. Aquele chamado não era um engano. Era o início de uma reviravolta que nem em meus sonhos mais selvagens eu poderia ter previsto. A voz do outro lado era tensa, quase um sussurro. Dona Teresa? Aqui é o Rafael, marido da Lúcia. Meu coração gelou, parando por um segundo antes de disparar em meu peito. O que ele, o homem que se casou com minha filha em uma cerimônia secreta, poderia querer de mim? Preciso falar com a senhora, mas tem que ser em segredo. Ninguém pode saber, especialmente a Lúcia e a minha mãe. A confusão inicial deu lugar a um estado de alerta. Havia mais naquela história do que a simples crueldade de uma filha ingrata. Havia uma trama por baixo, um segredo que me envolvia sem que eu soubesse. Naquele momento, a tristeza deu lugar a uma determinação fria e cortante. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. Encontrei Rafael em um café discreto na Zona Sul, um lugar onde eu nunca ia, e que, por isso mesmo, era perfeito para aquela conversa clandestina. Ele parecia mais jovem e assustado do que nas fotografias do casamento, com olheiras profundas e mãos que não paravam quietas sobre a mesa. Assim que me sentei, ele começou a falar, as palavras saindo em um fluxo desordenado de culpa e desespero, sem nem mesmo esperar que o garçom se afastasse. Ele me contou que a ideia do casamento secreto, da minha exclusão deliberada, partira inteiramente de sua mãe, Mônica, uma mulher que, segundo ele, era movida por uma obsessão doentia por controle e status social, e que via em mim um obstáculo para seus planos grandiosos. Eu ouvia em silêncio, minha expressão neutra escondendo a tempestade que se formava dentro de mim, analisando cada palavra, cada hesitação, separando o remorso genuíno do medo de um homem encurralado.
Ele não sabia, mas não estava falando com a mãe magoada, e sim com a juíza do seu destino. A história que ele desfiou era mais sórdida do que minha imaginação mais pessimista poderia ter concebido. Mônica, com uma habilidade de manipulação que beirava a psicopatia, convenceu Lúcia de que eu era uma influência negativa, uma figura antiquada e provinciana que aprenderia a um passado de simplicidade. Para os poucos convidados que ousaram perguntar sobre minha ausência, elas inventaram uma história sobre minha saúde frágil e meu temperamento difícil, pintando-me como uma mãe problemática que não suportaria a emoção do evento. O casamento, portanto, não foi apenas uma celebração, mas um ato performático, a prova final de que a lealdade de Lúcia agora pertencia a Mônica, a nova matriarca de sua vida. Cada detalhe que Rafael revelava era uma peça a mais no mosaico de uma traição meticulosamente planejada, e a imagem final que se formava era a de um complô, para me apagar não apenas de um dia, mas de uma vida inteira. Então, ele chegou ao ponto que mais me doía, a ferida que ainda latejava em meu peito. O dinheiro. Os meus 50 mil reais. Rafael baixou os olhos, a vergonha finalmente quebrando sua postura agitada. Ele me confessou que Lúcia e Mônica usaram cada centavo para pagar pela lua de mel extravagante em Paris, com direito a hotéis de luxo e jantares em restaurantes estrelados. A justificativa que deram a ele e que repetiam entre si em tom de deboche era que o dinheiro fora um presente de consolação, um bônus que a velha mãe finalmente ofereceu ao entender seu novo e insignificante lugar na hierarquia familiar. A crueldade do ato, a frieza com que transformaram meu sacrifício em um luxo para si mesmas, me deixou sem ar. Naquele instante, a última brasa de tristeza que ainda ardia em mim se extinguiu, dando lugar a um frio cortante, uma fúria lúcida e determinada que tomou conta de cada célula do meu corpo. O suposto investimento de Mônica, a grande promessa de 200 mil reais para a abertura de uma empresa, era outra farsa. Rafael explicou, com a voz embargada, que o dinheiro veio atrelado a um contrato leonino, um documento que ele só viu depois de assinado por Lúcia. O contrato tornava Mônica a sócia majoritária e administradora de fato, dando a ela controle total sobre as finanças e as decisões do negócio. Lúcia e ele seriam meros funcionários de fachada, presos a uma dívida impagável e a uma dependência financeira que os manteria sob o domínio dela para sempre. Lúcia, cega pela ganância e pela promessa de uma vida de aparências, concordou com todos os termos sem hesitar, vendendo não apenas a minha lealdade, mas também a própria liberdade e a do homem com quem acabara de se casar. A teia de Mônica era complexa e minha filha havia mergulhado nela de cabeça. Antes de ir embora, Rafael me entregou um pequeno pendrive preto. "Está tudo aí", ele disse, sua voz quase um sussurro. Os e-mails trocados entre Lúcia e minha mãe, as cópias das transferências bancárias, o contrato absurdo que ela o forçou a aceitar. "Eu não quero mais fazer parte disso, Dona Teresa. Elas me usaram tanto quanto usaram a senhora." Sua confissão parecia nascida de um misto de covardia e um lampejo tardio de decência. Ele percebeu que era apenas um peão no jogo de poder de sua mãe e de sua esposa, e agora buscava uma saída, mesmo que isso significasse trair as duas. Agradeci com uma calma que o surpreendeu, pegando o objeto que continha a ruína delas. Por dentro, eu era um vulcão prestes a entrar em erupção, mas por fora, minha serenidade era a promessa silenciosa de uma retribuição implacável. Voltei para casa e, por horas, mergulhei no conteúdo daquele pendrive. A verdade, em sua forma mais crua e digital, estava ali, em cada linha de texto, em cada anexo. Li as trocas de mensagens entre Lúcia e Mônica, um diálogo contínuo de desdém e zombaria. Elas me chamavam de a velha, a sentimental, a fonte. Comemoravam cada passo bem-sucedido de seu plano, detalhando como iriam me manter à distância enquanto usufruíam do meu dinheiro e, futuramente, do meu patrimônio. Ver as palavras da minha própria filha, escritas com uma frieza calculista, descrevendo meu amor como uma fraqueza a ser explorada, foi a confirmação final de que a menina que eu criei não existia mais. No lugar dela, havia uma estranha, uma predadora,
e eu não sentiria mais um pingo de culpa pelo que estava prestes a fazer. No dia seguinte, procurei minha antiga advogada, a doutora Helena, uma mulher cuja elegância era tão afiada quanto sua mente jurídica. Em sua sala impecável, com vista para a cidade, apresentei a ela todas as provas que Rafael me entregara. Seus olhos, habituados a analisar os piores aspectos da natureza humana, se estreitaram enquanto lia os documentos e os e-mails, sua expressão endurecendo a cada parágrafo. "Teresa", ela disse, sua voz calma, mas carregada de uma gravidade inconfundível, "isso vai muito além de um simples drama familiar. Temos aqui indícios claros de estelionato emocional, apropriação indébita e, potencialmente, formação de quadrilha. Aquele dinheiro que você deu à sua filha tinha um propósito claro, e o desvio dele para financiar uma viagem de luxo configura má-fé. Estávamos saindo do campo da mágoa e entrando no território do Código Penal. Doutora Helena, com sua eficiência implacável, iniciou uma investigação discreta e, em menos de 48 horas, descobriu algo ainda mais grave, uma peça que revelava a verdadeira ambição por trás de toda a trama. O tal investimento de Mônica estava atrelado a uma tentativa de obter um empréstimo bancário de valor milionário. Para conseguir a aprovação, elas precisavam de garantias sólidas, e o plano era usar as propriedades da minha família como colateral. Eram terras e imóveis antigos, que Lúcia e todos os outros acreditavam ter pouco valor de mercado. Mal sabiam eles que há mais de uma década, após a morte do meu marido, eu havia secretamente consolidado tudo em um fundo de investimento imobiliário, cujo valor real era astronômico. Esse era o meu grande segredo, a fortuna silenciosa que eu administrava longe dos olhos gananciosos do mundo. A profundidade do plano delas era assustadora. Manipulada pela promessa de riqueza fácil, Lúcia havia tentado forjar minha assinatura em documentos preliminares de transferência de garantias, um ato desesperado que, felizmente, foi barrado por um gerente de banco desconfiado. O quebra-cabeça estava completo. O casamento secreto, minha exclusão, a campanha para me pintar como instável e difícil, tudo fazia parte de uma estratégia de longo prazo. O objetivo final era me isolar socialmente, minar minha credibilidade e, eventualmente, entrar com um pedido de interdição judicial, alegando que eu já não tinha capacidade para gerir meus próprios bens. Elas não queriam apenas me afastar, queriam tomar tudo de mim, apagando minha existência para se apossarem do meu legado. A traição era total, um ataque não apenas ao meu coração, mas à minha própria identidade. Com todas as peças do tabuleiro em suas devidas posições, a estratégia de contra-ataque foi definida na sala de reuniões de doutora Helena. Não seria um confronto privado, cheio de recriminações e lágrimas inúteis. Seria uma execução pública, cirúrgica e memorável. Decidi que não queria apenas a justiça dos tribunais, que muitas vezes é lenta e silenciosa. Eu queria a restituição imediata da minha honra. Queria que elas perdessem exatamente aquilo que mais valorizavam: a imagem pública de sucesso, o status social e, claro, o acesso a qualquer tipo de dinheiro. A vingança não seria um prato servido frio, seria um banquete opulento onde elas seriam o prato principal. Mal sabiam elas o que eu estava prestes a revelar para toda a cidade. O plano tomou forma com uma clareza cristalina. Eu as convidaria para um jantar de reconciliação. Não em minha casa, nem em um lugar qualquer, mas em um dos restaurantes mais caros e badalados da cidade, um palco perfeito para o espetáculo que eu estava prestes a dirigir. Um lugar onde a elite se reúne para ver e ser vista, onde um escândalo ressoaria por semanas. Eu criaria a ilusão de que estava derrotada, pronta para perdoar e aceitar meu lugar submisso, rastejando de volta para a vida delas em busca de migalhas de afeto. A armadilha seria montada com a isca mais irresistível para pessoas como elas. A oportunidade de se sentirem superiores e vitoriosas, enquanto desfrutavam de um luxo pago pela própria vítima que tanto desprezavam. Peguei o telefone e disquei o número de Lúcia, respirando fundo para modular minha voz. Ensaiara aquele tom por 1 hora inteira. Uma mistura de fragilidade, mágoa e um desejo desesperado por paz.
Quando ela atendeu, com uma frieza protocolar, eu despejei meu discurso cuidadosamente elaborado. Disse que sentia sua falta, que a dor da exclusão quase me destruiu, mas que meu amor de mãe era maior que meu orgulho. Propus um jantar para celebrar sua união, por minha conta. E, como golpe de mestre, acrescentei: chame sua sogra também, querida. Quero que sejamos uma família. Quero conhecer melhor a mulher que agora faz parte da sua vida. A isca estava lançada, coberta com o mel mais doce e venenoso que consegui produzir. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Pude sentir a hesitação de Lúcia, a desconfiança lutando contra a ganância e a arrogância. A perspectiva de um jantar luxuoso, totalmente pago por mim, e a chance de esfregar sua felicidade na minha cara, provando que eu finalmente havia me rendido, foi mais forte do que qualquer suspeita. Ela aceitou, com uma falsa generosidade na voz, dizendo que seria maravilhoso e que Mônica ficaria encantada com o meu gesto de maturidade. Ela realmente acreditava que eu estava rastejando de volta, pronta para abrir minha carteira e meu coração novamente, aceitando as novas regras do jogo. Mal podia esperar para me ver humilhada, sem imaginar que a única humilhação daquela noite seria a dela. Nos dias que antecederam o jantar, trabalhei com doutora Helena para finalizar todos os preparativos. Ela preparou um dossiê impecável, com cópias autenticadas dos e-mails, das transações bancárias, do contrato de Mônica e a peça principal, o laudo grafotécnico que confirmava a tentativa de falsificação da minha assinatura. Cada documento era uma bala na agulha, pronta para ser disparada no momento certo. Enquanto ela cuidava da parte legal, eu cuidava da minha própria transformação. A mulher chorosa e frágil que se trancou em casa por um mês deu lugar a uma estrategista fria e paciente. Eu não sentia mais dor, apenas um propósito claro. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a força que nasceu das cinzas da minha maior decepção. A noite do acerto de contas se aproximava, e uma calma surpreendente se instalou em mim. Era a serenidade de quem sabe exatamente o que vai acontecer, de quem controla todas as variáveis. O palco estava montado, os atores involuntários haviam confirmado presença e o roteiro da sua derrocada estava escrito e memorizado. Eu não era mais a personagem coadjuvante na história de sucesso da minha filha. Eu era a diretora, a roteirista e a protagonista da minha própria narrativa de justiça. O jantar não seria uma celebração, mas um tribunal. E eu, Teresa, a matriarca que eles julgaram acabada, estava prestes a proferir a sentença final, um veredito que ecoaria por muito tempo em suas vidas vazias e ambiciosas. A cortina estava prestes a subir. O restaurante era um santuário da elite da cidade, um lugar onde o som mais alto era o tilintar discreto de talheres de prata contra a porcelana fina. Cheguei primeiro, deliberadamente, para absorver a atmosfera, para me sentir dona do palco que eu mesma havia escolhido para o ato final. Vestia um terninho de linho escuro, de corte impecável, uma armadura de elegância que contrastava com a imagem de mãe frágil e abandonada que elas cultivavam em suas mentes. Escolhi uma mesa no centro do salão, um ponto de observação privilegiado e, mais importante, um local onde nossa presença seria notada por todos. A calma que me preenchia não era a ausência de sentimento, mas a presença absoluta de um propósito. Eu não era uma convidada para um jantar. Eu era a maestrina de uma orquestra prestes a executar a sinfonia da derrocada delas, e cada detalhe, da iluminação suave ao cheiro de comida cara, era parte da minha composição. Lúcia e Mônica chegaram juntas, pontualmente, como se a precisão fosse uma virtude que pudessem reivindicar. Elas flutuavam pelo salão, um duo de arrogância e presunção, vestidas em grifes que gritavam riqueza recém-adquirida. Mônica ostentava um colar de pérolas que parecia pesado demais para seu pescoço, e minha filha usava um vestido de seda vermelho, uma cor ousada para quem tinha tanto a esconder. O sorriso que me ofereceram era uma obra de arte da falsidade, uma mistura de pena e condescendência. Elas se sentaram, Mônica me avaliando de cima a baixo com um olhar crítico e Lúcia ajeitando o cabelo com um gesto displicente.
Para elas, eu era uma relíquia do passado, uma peça de mobília antiga que elas, por caridade, haviam concordado em tirar do porão por uma noite. Mal sabiam que a antiguidade que viam era, na verdade, a solidez de uma fortaleza prestes a desabar sobre suas cabeças. Rafael chegou alguns minutos depois e sua entrada foi o contraponto perfeito à delas. Enquanto as duas exalavam uma confiança inabalável, ele parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Seu rosto estava pálido e ele evitava meu olhar, focando em um ponto qualquer acima da minha cabeça. Ele se sentou em silêncio, respondendo às perguntas de sua mãe e de Lúcia com monossílabos. Para elas, seu comportamento era apenas um sinal de cansaço, após um dia de trabalho. Para mim, era a atenção palpável de um homem que sabia estar sentado em uma bomba relógio. Lancei-lhe um único olhar, um aceno quase imperceptível de reconhecimento e comando. Ele era a minha apólice de seguro, a testemunha que transformaria minhas acusações em fatos irrefutáveis. Sua presença nervosa era o prenúncio silencioso da tempestade que estava por vir. O trovão distante que apenas eu conseguia ouvir. Deixei que a conversa fluísse em torno de mim, um rio de trivialidades e mentiras. Mônica, como a grande matriarca autoproclamada, dominava o palco. Ela descreveu com detalhes excruciantes a suíte do hotel em Paris, a vista da Torre Eiffel, o sabor do champanhe que beberam à minha custa. Falou com um entusiasmo calculado sobre os planos ambiciosos para a empresa, um negócio que, segundo ela, revolucionaria o mercado e colocaria o nome da família em um novo patamar. Cada frase era uma alfinetada, uma demonstração de poder, um lembrete de que eu estava do lado de fora, olhando para dentro de uma vida da qual fui expulsa. Eu apenas sorria, um sorriso enigmático, e bebia meu vinho lentamente, deixando que elas se embriagassem com o som de suas próprias vozes, inconscientes de que cada palavra era mais uma pá de terra sobre seu próprio túmulo. Lúcia desempenhava seu papel de filha devota à nova família com uma perfeição nauseante. Ela concordava com tudo que Mônica dizia, acrescentando seus próprios floreios sobre como estava feliz e realizada, como finalmente se sentia parte de algo grandioso. De vez em quando, ela se voltava para mim com um olhar que pretendia ser de compaixão, dizendo coisas como: "Fico feliz que você esteja aqui, mãe. É importante para mim que você veja como estou bem." Elas realmente acreditavam que eu estava ali para ser doutrinada, para aceitar a nova ordem das coisas, e talvez para abrir minha carteira mais uma vez em troca de um lugarzinho ao sol. Eu as deixei construir seu castelo de cartas, permiti que se sentissem vitoriosas e no controle. A queda seria muito mais espetacular quando elas estivessem no topo, olhando para baixo com desdém, sem perceber o abismo que se abria sob seus pés. Quando os pratos principais foram retirados e as xícaras de café servidas, soube que o momento havia chegado. O zumbido do restaurante era o pano de fundo ideal. Ergui minha mão e o garçom se aproximou. Pedi a ele que trouxesse uma garrafa do melhor champanhe da casa. Lúcia e Mônica trocaram um olhar de surpresa e satisfação. A velha estava finalmente cedendo, celebrando a vitória delas. Quando a garrafa chegou e as taças foram servidas, eu me levantei. Não de forma hesitante, mas com uma postura ereta, firme. Peguei minha taça e a ergui no ar. "Gostaria de propor um brinde", anunciei. Minha voz, que por toda a noite fora suave e contida, agora soava clara e potente, cortando o murmúrio do salão. O silêncio se instalou em nossa mesa. Os comensais ao redor, sentindo a mudança na atmosfera, começaram a nos observar. "Um brinde", comecei, olhando diretamente nos olhos da minha filha, ao seu casamento. Um evento tão belo e exclusivo que tive o prazer de assistir pelo Instagram, como uma espectadora privilegiada do seu novo mundo. O sorriso no rosto de Lúcia congelou, a cor sumindo de suas bochechas. Continuei, meu tom agora frio e analítico. Fiquei arrasada, claro, mas com o tempo, a gente aprende. E eu aprendi que certas exclusões não são meros descuidos, são movimentos estratégicos em um jogo muito maior. Um jogo onde o amor de uma mãe é apenas uma peça a ser sacrificada sem cerimônia. A confusão no rosto de Mônica era deliciosa, a primeira rachadura em sua fachada de controle absoluto.
Ela não entendia para onde aquele discurso estava indo, mas sentia instintivamente que o destino era um lugar sombrio. E por falar em sacrifício, prossigo, elevando um pouco mais a taça, um brinde aos meus 50.000 reais. O dinheiro que juntei por uma década, que imaginei ser a semente para o seu futuro lar, mas que floresceu em diárias de hotéis de luxo em Paris. Um brinde à sua criatividade em transformar meu suor em uma lua de mel inesquecível. E, claro, um brinde às palavras exatas que vocês usaram em seus e-mails para descrever minha contribuição. Um bônus da velha sentimental que finalmente entendeu o seu lugar. A palavra velha ecoou entre nós, e eu a pronunciei com um prazer cruel, vendo o pânico se instalar nos olhos de Lúcia. Ela abriu a boca para protestar, para negar, mas nenhuma palavra saiu. A verdade, dita em voz alta, tem um poder paralisante. E o brinde principal, o mais importante da noite, é para você, Mônica. Virei meu corpo em sua direção, e ela recuou instintivamente na cadeira, como um animal encurralado. Um brinde à sua mente brilhante, a arquiteta de toda essa farsa. A mulher que não se contentou em roubar o afeto da minha filha, mas que planejou me roubar tudo mais. Um brinde à sua audácia em tentar usar as propriedades da minha família, o legado do meu falecido marido, como garantia para um empréstimo fraudulento, acreditando que eu era senil demais para perceber. A máscara de Mônica finalmente caiu, revelando um rosto contorcido pela fúria e pelo medo. Sua respiração ficou ofegante, e os olhares curiosos ao nosso redor se transformaram em olhares de julgamento explícito. Com uma calma teatral, coloquei minha mão dentro da minha bolsa e retirei um grande envelope pardo, grosso e pesado com o peso da verdade. Não o abri. Apenas o deslizei pela toalha de linho branco e ele parou exatamente no centro da mesa. Um objeto inerte e terrivelmente ameaçador. Aqui, eu disse, minha voz baixa, mas carregada de finalidade, estão as cópias de tudo. Os e-mails onde vocês zombam de mim. As transferências bancárias que provam o desvio do meu dinheiro. O contrato leonino que você preparou para prender meu genro e minha filha. E a minha peça favorita, o laudo grafotécnico que comprova a tentativa de Lúcia de falsificar minha assinatura em documentos bancários. O envelope era uma bomba, e eu havia acabado de acionar o cronômetro, sentando-me para assistir à explosão. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi. Era um vácuo, um buraco negro de choque e humilhação que sugava todo o som do restaurante. As pessoas nas mesas vizinhas não mais disfarçavam. Elas nos encaravam abertamente, os garfos parados a meio caminho da boca, testemunhando o colapso de uma família. Foi Lúcia quem quebrou o feitiço. Sua voz, um fiapo de som, um sussurro desesperado que mal atravessou a mesa. Mãe, o que você está fazendo? Por favor, pare com isso. A súplica não era de arrependimento, mas de pânico social. Ela não estava preocupada com a dor que me causou, mas com a vergonha de ser exposta, de ter sua imagem cuidadosamente construída demolida diante da plateia que ela tanto se esforçava para impressionar. Eu a encarei, não com a fúria de uma mãe traída, mas com o desinteresse de uma juíza proferindo uma sentença. Estou fazendo o que deveria ter sido feito há muito tempo, Lúcia. Estou colocando as coisas em seus devidos lugares. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você foi uma participante ativa e cúmplice de um esquema criminoso. E você, Mônica, eu disse, virando-me para a mulher que agora tremia incontrolavelmente, cometeu o erro clássico dos arrogantes. Subestimou seu oponente. Você olhou para mim e viu uma velha frágil, sentimental e fácil de manipular. Você não viu a mulher que construiu um patrimônio do nada, que protege seu legado com a ferocidade de uma leoa e que, acima de tudo, não tolera a traição. Minhas palavras eram lâminas e eu as cravava com precisão cirúrgica. Foi então que Rafael, até aquele momento uma estátua de tensão, finalmente se moveu. Ele pigarreou, e quando falou, sua voz era surpreendentemente firme, ressoando com a clareza da convicção. É tudo verdade. Cada palavra. Ele não olhou para mim, mas para sua mãe e sua esposa. Eu vi os e-mails. Eu vi o contrato. Elas planejaram tudo, me usando como um peão, assim como usaram a Dona Teresa.
A confirmação dele foi o golpe de misericórdia. Não era mais a minha palavra contra a delas. A traição agora vinha de dentro de seu próprio círculo, de um aliado que elas julgavam controlado. O testemunho de Rafael removeu a última sombra de dúvida, transformando a cena de um drama familiar em uma confissão pública de culpa. A reação de Mônica foi primitiva. Ela tentou se levantar, derrubando sua taça de champanhe, o líquido dourado se espalhando pela toalha branca como uma mancha de sua honra perdida. Isso é uma calúnia, uma mentira. Ela gaguejou, mas sua voz não tinha força, e seu rosto, pálido e suado, a desmentia. Todos no restaurante a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Lúcia, por outro lado, simplesmente desmoronou. Ela enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar. Soluços altos e convulsivos que não eram de remorso, mas de pura e absoluta humilhação. A imagem de perfeição, a vida de sucesso, o futuro brilhante, tudo se dissolveu naquele instante, sob as luzes impiedosas de um restaurante caro, deixando apenas a carcaça de sua ganância e de sua crueldade. Com a cena da destruição completa diante de mim, eu me levantei. Alisei meu terninho, sentindo-me mais alta e mais forte do que em anos. Este jantar acabou, anunciei com uma calma final. A conta já está paga. Considerem este o último centavo que verão de mim, um presente de despedida. A partir de amanhã, vocês não terão que responder a mim, pois eu já não me importo. Vocês responderão aos meus advogados e à justiça. E com isso, dei as costas à mesa, ao caos, à ruína que elas mesmas criaram. Caminhei em direção à saída com passos firmes, sem olhar para trás nem uma única vez, deixando-as para trás, afogando-se no silêncio ensurdecedor de sua própria desgraça, sob os olhares de 100 jurados anônimos. A cortina do meu espetáculo havia caído. Ao cruzar a porta do restaurante, o ar frio da noite foi como um batismo, lavando de mim os últimos vestígios da mulher que eu era quando entrei. Não olhei para trás, pois não havia nada ali que me pertencesse mais. O som dos meus saltos no asfalto era a única música que eu precisava, uma percussão constante marcando o ritmo da minha nova liberdade. Eu não sentia euforia ou ódio, mas uma clareza profunda, a serenidade de uma tempestade que finalmente se dissipou, deixando para trás um céu limpo e um horizonte vasto. Enquanto caminhava para o meu carro, sabia que doutora Helena já havia sido notificada. As engrenagens da justiça, que eu mesma lubrifiquei com minhas lágrimas e minha determinação, já estavam girando. A investigação por fraude, estelionato e falsificação contra Mônica estava oficialmente aberta, e o congelamento de seus bens era uma questão de horas, não de dias. A ruína dela não seria um espetáculo público, mas um lento e silencioso desmantelamento burocrático, o que, para uma mulher obcecada por status, era uma punição ainda mais cruel. Para Lúcia, a consequência foi mais direta, mais pessoal e, a meu ver, infinitamente mais dolorosa. Na manhã seguinte, não foi uma mensagem de ódio ou um telefonema carregado de recriminações que ela recebeu, mas a visita fria e impessoal de um oficial de justiça. O documento que ele lhe entregou era simples, direto e irrevogável. Uma notificação formal de que ela havia sido legalmente deserdada, removida de qualquer testamento passado, presente ou futuro. Todas as procurações que um dia lhe conferi, todos os acessos a contas conjuntas, todas as chaves de propriedades da família, tudo foi revogado. O cordão umbilical financeiro e legal que a ligava ao meu patrimônio foi cortado com a precisão de um bisturi. Pela primeira vez em sua vida adulta, minha filha estava completamente por conta própria, obrigada a encarar o mundo com os recursos que ela mesma foi capaz de construir, que, como eu agora sabia, eram praticamente nenhuns. A lição mais dura não seria a falta do dinheiro, mas a ausência do porto seguro que ela destruiu. O poder não apenas mudou de mãos, ele foi devolvido ao seu lugar de origem, à fonte de onde nunca deveria ter sido desafiado. Minha vitória não foi conquistada com gritos, mas com o silêncio do planejamento e a força dos fatos. A história do Jantar da Verdade, como ficou conhecida, espalhou-se por nossos círculos sociais com a velocidade de um incêndio, destruindo a reputação que Mônica e Lúcia levaram anos para construir com base em mentiras e aparências.
Elas, que tanto valorizavam a imagem, que viviam para a aprovação do olhar alheio, tornaram-se párias. A humilhação que tentaram me impor em segredo foi devolvida a elas em praça pública, amplificada por centenas de vozes. Descobri que a verdadeira força não está na capacidade de atacar, mas na resiliência para suportar o ataque e, no momento certo, usar o próprio peso do adversário para derrubá-lo. Eu não precisei empurrá-las, apenas retirei o chão sob seus pés. Ao chegar em casa naquela noite, a mesma casa que por semanas pareceu uma prisão de memórias dolorosas, senti algo novo. O silêncio não era mais sinônimo de solidão, mas de paz. Cada cômodo, cada objeto, parecia me pertencer de uma forma que não pertencia antes. Fui até meu quarto e abri uma caixa de veludo que não tocava há anos. Dentro havia fotos da minha juventude, de antes de ser mãe, de quando eu era apenas Teresa. Olhei para aquela mulher de sorriso confiante e sonhos próprios e senti como se a estivesse reencontrando após uma longa viagem. A dor da traição, por mais profunda que tenha sido, serviu a um propósito inesperado. Ela me forçou a me despir do papel de mãe abnegada que me consumiu por inteiro e a redescobrir a mulher que existia por baixo de todas as camadas de sacrifício. Eu não era mais definida pela ingratidão da minha filha, mas pela minha própria e inabalável resiliência. Aquela noite emblemática no restaurante não foi o ponto final de uma vingança, mas o ponto de partida da minha própria reconstrução. A justiça, para mim, não era sobre vê-las sofrer, mas sobre garantir que elas nunca mais tivessem o poder de me fazer sofrer. Era sobre restaurar a minha dignidade, sobre transformar a maior ferida da minha vida na mais poderosa prova da minha força. Nos dias que se seguiram, comecei um processo de purificação. O quarto de Lúcia, intocado desde que ela se mudou, foi o primeiro a ser transformado. Doei suas roupas, seus livros, seus móveis. Não com raiva, mas com o desapego de quem arquiva um capítulo encerrado. O espaço vazio se tornou meu novo escritório, um lugar para planejar o futuro, um futuro que, pela primeira vez em décadas, seria exclusivamente meu, desenhado por meus desejos e não pelas necessidades de outra pessoa. Cada caixa levada para fora era um peso a menos na minha alma. Uma semana depois, comprei uma passagem só de ida para a Grécia, um sonho que meu falecido marido e eu sempre adiamos. Eu iria ver o azul do mar Egeu, caminhar por entre ruínas antigas e me sentar em cafés sem pressa, apenas com a companhia dos meus próprios pensamentos. A viagem não era uma fuga, mas uma celebração, uma comemoração da minha autonomia recém-conquistada. Antes de partir, recebi uma única mensagem de Rafael. Ele pedia desculpas. Dizia que havia entrado com o pedido de divórcio e que desejava que eu encontrasse paz. Respondi de forma breve e educada, sem oferecer perdão, mas também sem guardar rancor. A paz dele, assim como a minha, era uma jornada individual. Eu o usei como uma ferramenta para a minha justiça, e ele me usou como um catalisador para a sua própria libertação. Nossas dívidas estavam quites. Seu destino, assim como o de Lúcia, já não me dizia mais respeito. A confirmação final da minha vitória veio em uma reunião com doutora Helena, dias antes do meu embarque. Ela me mostrou os documentos que comprovavam o bloqueio total dos bens de Mônica e o avanço rápido do processo criminal. A tentativa de fraude era tão grosseira, as provas tão contundentes, que a condenação era praticamente certa. Ela seria forçada a vender tudo o que tinha para pagar as multas e os advogados, caindo do pedestal de luxo que ela mesma construiu sobre a infelicidade alheia. Helena me parabenizou não apenas pelo resultado legal, mas pela minha coragem e clareza estratégica. Eu não era uma cliente em busca de reparação. Eu era uma parceira na execução de um plano impecável. Saí de seu escritório com a certeza de que o legado que construí com meu marido estava seguro, protegido não por muros ou cofres, mas pela força da minha própria determinação. Na minha última noite em casa, antes da viagem, peguei o porta-retrato com a foto do meu casamento. Olhei para o rosto sorridente do meu marido e senti uma onda de serenidade. Eu não apenas protegi nosso patrimônio da ganância e da maldade, eu honrei nossa história.
Honrei a mulher forte que ele sempre soube que eu era, mesmo quando eu mesma duvidava. Ele não teria aprovado a vingança pela vingança, mas teria se orgulhado da forma como defendi nossa dignidade, como transformei a dor em poder e a humilhação em uma lição inesquecível. Conversei com ele em silêncio, como fazia tantas vezes, e lhe prometi que a partir daquele dia eu viveria não apenas para proteger nosso passado, mas para construir um futuro brilhante para mim mesma, um futuro digno de todo o amor e trabalho que investimos juntos. Agora, sentada em uma varanda com vista para o mar azul de Santorini, sinto a brisa salgada no meu rosto e um tipo de paz que o dinheiro não pode comprar. A solidão que antes me assombrava se transformou em uma solitude bem-vinda, um espaço para respirar, para ser. A história de Lúcia e Mônica já não é um drama que protagonizo, mas uma notícia distante, um eco de uma vida que não é mais minha. Elas escolheram o caminho da ganância e da traição, e agora colhem os frutos amargos de suas próprias sementes. Eu, por outro lado, escolhi a mim mesma. Escolhi a dignidade, a força e a liberdade. A justiça não é apenas sobre punir os culpados, é, acima de tudo, sobre restaurar a paz da vítima. E a minha, finalmente, está completa, vasta e infinita como o mar à minha frente. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe para que mais mulheres saibam que nunca é tarde para virar o jogo.